Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Olá a todos! Nesse nosso novo episódio aqui do podcast Papo de Psiquiatra, a gente continua com o nosso tema de personalidade. Tivemos um episódio sobre personalidade em geral, depois um episódio sobre personalidade borderline, o que é, mais falando sobre o diagnóstico. Hoje a gente continua nesse tema, mas hoje a gente vai ter um episódio muito interessante, porque eu vou conversar novamente com o Marcos e com o Marcelo, que são pessoas que são aí especialistas no assunto e que eles foram das pessoas mais importantes para trazer uma forma de tratamento do transtorno de personalidade borderline para o Brasil, né, diretamente dos Estados Unidos para cá. E eu queria conversar hoje com eles, falar sobre esse assunto, que é o famoso GPM. E aí eu queria que você começasse aqui, Marcelo, contando para a gente o que é o GPM, em linhas gerais, assim. Bom, Pedro e Marcos, sempre um prazer estar aqui com vocês. Indo direto ao ponto, o GPM a gente traduziu para Bom Manejo Clínico. A sigla em inglês é o Good Psychiatric Management, que significa o bom manejo psiquiátrico, né? E o que significa isso? É uma técnica que foi criada pelo John Gunderson. O John Gunderson é um psiquiatra americano que foi um dos principais responsáveis por elucidar e esclarecer o que é o transtorno borderline. Inclusive, os estudos dele e de colaboradores foram um dos principais que possibilitaram a inclusão desse diagnóstico mais ou menos em 1980 no DSM-3, que é um sistema de classificação de diagnósticos em psiquiatria. Ou seja, ele foi um dos caras mais importantes na definição e, como a gente vai ver, no tratamento do transtorno borderline. Faleceu, né, em 2019, o Gunderson, com quase 80 anos. E o que seria exatamente o GPM? O GPM é uma das ferramentas baseadas em evidência, ou seja, foi testado cientificamente, para tratar o transtorno borderline. Existem outras terapias para isso, por exemplo, a terapia comportamental dialética, citando só um outro exemplo. Só que o foco do GPM é ser uma coisa mais enxuta, mais generalista, que todo mundo pode aprender num intervalo de tempo menor e é principalmente focado aos psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde mental que queiram fazer o tratamento de forma generalista e não necessariamente ser super especializado. Porque acho que uma coisa que vem à mente quando vem um transtorno de personalidade tão complexo, um transtorno mental tão complexo quanto é o transtorno borderline, a gente pensa, puxa, o tratamento ele necessariamente precisa ser complexo também. E isso, por complexidade, a gente entende o profissional com um treinamento extenso, especializado no assunto, em um primeiro ponto, e um grande número de horas, né? O indivíduo ele precisaria se dedicar ao tratamento com um grande número de horas. E isso, por consequência, não tem um custo só de tempo, né? Mas também envolve um custo financeiro. Mas parece que o GPM ele argumenta de maneira contrária a essa tese, é isso? Exatamente isso, Pedro. Mas eu vou deixar isso daqui pro Marcos, que deu, inclusive, uma aula disso no Congresso Brasileiro de Psiquiatria há uns, acho que 2 anos, né, Crossi? Mais ou menos? Isso, mais ou menos uns 2 anos, né? Exatamente. E ontem também tivemos um curso aí, dia 28 de maio, né? Um workshop. Quer dizer, ontem, né? Ontem. Então, um baita timing legal pra gente, porque vocês deram um curso ontem. Quer dizer, a gente tá falando de um tratamento que vocês dão curso, né? Quer dizer, se alguém... Lógico que a gente faz podcast para pessoas que são... para pacientes, familiares, leigos, mas se alguém estiver ouvindo que é psicólogo, já pode ficar de olho aí no Instagram de vocês, porque vira e mexe o curso acontece, né? Exatamente. Geralmente pelo menos uma vez por ano, talvez mais, né? Eventualmente, mais no futuro, a gente consiga, inclusive, dar mais curso. Mas é isso mesmo, Pedro, que você falou, que o Marcelo também comentou. É surpreendente que um tratamento, vamos dizer, de certa forma, menos intensivo e, entre aspas, menos complexo, teve um resultado semelhante à terapia comportamental dialética, que é um tratamento altamente especializado e que envolve, vamos dizer, terapeutas bastante devotos, assim, e claro que não é tão acessível, infelizmente, por causa disso. Então, realmente foi surpreendente o resultado desse estudo, é um estudo de 2009, né, primeira publicação,
da Shelley McMahon, que mostrou realmente que o bom manejo clínico é um tratamento generalista e que tem esse workshop, então, que realmente é de um dia, como o Marcelo mencionou, tem um resultado semelhante à terapia comportamental dialética. E o que é o GPM, né? Assim, então é uma abordagem, né, que pode ser feita tanto por psiquiatras quanto por psicólogos. No caso, quando se for um profissional não médico fazendo GPM, ele não vai fazer a parte medicamentosa, mas o restante ele está autorizado a fazer, ele pode fazer, se ele for treinado para isso. Geralmente é uma abordagem que pode envolver uma vez por semana, mas assim, isso é bastante flexível, pode ser uma vez por mês até, inclusive. Isso vai depender da utilidade do tratamento. E além desses encontros uma vez por semana, uma vez por mês, com um psiquiatra, com um psicólogo, tem uma abordagem multimodal, né? Que é assim, intervenções familiares geralmente acontecem, medicações, se necessário, e eventualmente até grupos. Eventualmente você pode adicionar grupos. Então, quer dizer, é um tratamento bastante flexível, né? Assim, se a gente pegar a estrutura dele. Pode acontecer desde uma vez por mês com uma pessoa só, você pode ir adicionando outras modalidades conforme a necessidade. Então, é um tratamento assim, que ele pode ser implementado em, vamos dizer, no SUS, em convênios, em consultórios médicos de menor complexidade, ou até para casos complexos até. Porque ele tem essa flexibilidade de ir adicionando outras modalidades e também, quanto maior a experiência do terapeuta, isso é interessante, realmente ele é mais efetivo, né? O estudo até mostrou um pouco esse lado. Então, eu acho que ele vai contemplar todo o espectro, assim, desde pessoas assim, com traços, assim, eventualmente pode ser relação emocional mais leve, ou até pessoas realmente com quadro grave. Quer dizer, o aspecto também da gente entender que, como a gente falou naquele episódio sobre personalidade, o quanto que a melhor descrição de personalidade é dimensional, né? E às vezes a gente fica com pacientes que preenchem critérios mais ou menos, a gente tem dúvida, a gente não necessariamente tem uma concordância perfeita entre os profissionais, mas pacientes que, mesmo que não tenham um diagnóstico completo lá, de acordo com o DSM, de transtorno borderline, o indivíduo pode se beneficiar eventualmente num tratamento comum de um psiquiatra, um psicólogo, que ele assimile elementos, né, do que ele aprendeu no bom manejo clínico, né? Então, assim, isso também gera, digamos assim, um ethos geral do funcionamento de um tratamento psiquiátrico, né? Porque a gente vê pacientes que têm 2 traços borderline, isso não gera um diagnóstico completo, mas tem uma depressão, tem, enfim, outros transtornos mentais, e a gente fica, pois é, mas eu preciso implementar um tratamento completo ou nenhum? Isso não é verdade, né? A gente pode incorporar elementos relevantes que ajudem os nossos pacientes de maneira mais precisa, inclusive. Essa é uma vantagem de um tratamento que não é necessariamente submetido a categorias, né? Que a gente possa olhar de um outro ângulo. Mas conta pra gente como é que é, né? O que se ensina num curso, né? Quer dizer, pro paciente que tem um transtorno borderline, ou que tem um familiar, ou conhece alguém, o que um psiquiatra, um psicólogo vai encontrar num curso se ele chegar lá e iniciar esse workshop de um dia aí? Isso é uma boa pergunta, Pedro. A primeira coisa que a gente ensina no workshop é o seguinte: qual que é o modelo que a gente chama de coerência interpessoal? O que é isso, basicamente, né? A gente ensina principalmente para os profissionais como é o funcionamento desses pacientes, como acontecem as crises, né, as famosas crises de desregulação. E o que a gente fala? A gente mostra de maneira bem didática, inclusive um fluxograma que o terapeuta pode imprimir e mostrar para o paciente ao longo das consultas, que inclusive é bem didático, tem 4 balõezinhos com umas flechinhas, cabe numa página A4, né? Que mostra que o paciente, ele, quando sente rejeição, crítica, percepção de hostilidade, vivência de abandono, mostra do primeiro balãozinho, passando pelo segundo, pelo terceiro e pelo quarto, como que é exatamente a descompensação clínica dele. Como ele fica mal, como ele vai do mais ou menos até o ruim e até o muito ruim, se a gente for usar uma linguagem leiga aqui. E o bom é que se eu entendi corretamente, você tá falando que ele é pesado em psicoeducação. Exatamente, é bem isso. Que a gente tem um podcast sobre isso, tá? Então ele se baseia muito nisso, né? A gente vai dar um diagnóstico, né? Então,
te interrompi aí, continue. Imagina, foi uma excelente interrupção, porque exato, ele é pesado em psicoeducação porque a gente quer que o paciente saiba mais dessa doença até do que a gente. Por quê? Porque a gente sabe que os pacientes muitas vezes não sabem de onde que vem a crise. Eu tive uma crise, fiquei mal, não sei por que isso. E inclusive com esse papel A4 que o paciente sai com ele da consulta, ele consegue mapear como é que são as crises dele, da onde que elas vieram, quais foram os gatilhos. Isso ajuda tanto o paciente quanto o terapeuta a mapear de onde que veio isso. Então a primeira coisa que eles aprendem no workshop é isso. A comunicação diagnóstica e a psicoeducação, elas são feitas de uma forma ampla, a gente não economiza nisso, né? Então isso é muito coerente mesmo com os primeiros podcasts, né, que a gente fez aqui sobre diagnóstico, sobre psicoeducação. Então ele tem esse modelo de, vamos dizer, você comunicar para o paciente isso, a primeira coisa que é um direito da pessoa saber o que ela tem, e em segundo é benéfico, né, porque a pessoa ela tem algo, vamos dizer, para explicar o que ela está sentindo, todo o sofrimento que ela vem passando, ou seja, ela consegue nomear aquilo. Então isso pode, vamos dizer, de certa forma tem propriedades calmantes, assim, você saber, assim como você saber qualquer problema médico que eventualmente você tenha, né, assim, você vai para o médico, eu quero saber o que eu tenho, eu quero saber de onde que vem isso, qual que é o tratamento, o que eu posso fazer para melhorar, enfim. Então o GPM, ele incorporou isso da medicina, vamos dizer assim. Então, comunicação diagnóstica e psicoeducação, explicando esse modelo de hipersensibilidade que o Marcelo comentou, talvez seja um dos componentes principais mesmo do GPM. E daí, além disso, né, talvez um outro ponto é uma coisa que a gente chama de gerenciamento de caso. Ou seja, o que a gente tenta fazer no GPM, a gente tenta, na verdade, ensinar os pacientes a serem pessoas na vida real, né? Assim, ou seja, a gente não tenta treinar eles a serem bons pacientes, né? Ou seja, a vida real, né? O que ele faz? Ele dorme bem? O que ele come? Ele trabalha, não trabalha? Ele estuda, não estuda? Com quem ele se relaciona? Ou seja, a gente não fica tão preocupado em mudar a estrutura de personalidade da pessoa, por exemplo. Talvez algumas abordagens tenham essa preocupação em mudar o funcionamento mental, mas sim tentar ensinar as pessoas a terem uma vida mais independente, com uma autodeterminação maior. Então, talvez esse seja também um dos componentes principais associado a esse lado mais médico, psicoeducação e comunicação diagnóstica, gerenciamento de caso. Que se baseia nesse modelo de causa e consequência, né? Então, o que para o paciente é um gatilho, como é que ele se sente, como é que ele passa a se comportar na medida em que ele se sentiu abandonado ou sofreu alguma outra circunstância que é para ele propensa à crise, né? O indivíduo começa a manejar isso melhor e ele talvez comece aí também pensar, puxa, de que maneira que eu construo uma vida em que, esses gatilhos sejam menos frequentes, 2, eu consiga aprender que esses gatilhos em algum momento tendem a acontecer de maneira que o indivíduo se proteja disso, né? E use, digamos assim, amortecedores também, né? Porque o que é uma situação que ajuda a lidar com um gatilho desse, né? Então, quer dizer, quando tem coisas na vida que vão bem, as pessoas podem usar esses outros aspectos. Por exemplo, tem um problema no relacionamento, mas o trabalho vai bem, e vice-versa. Acaba sendo... como o ser humano funciona, né? A gente precisa de diferentes áreas da vida e cultivar isso simultaneamente, né? Acho que o GPM tem uma questão interessante, que ele tem um foco que o indivíduo trabalhe, estude, né? Então isso é uma questão que eu queria que vocês comentassem um pouco, né? Funcionalidade, pois é, boa. Funcionalidade, em linhas bem gerais, a gente quer que a pessoa, de certa forma, tenha na vida dela trabalho, ou estudos, ou uma atividade voluntária, e que vá bem também em relacionamentos. Essas são as principais coisas que a gente quer. Óbvio que além da diminuição do sofrimento subjetivo, dos sintomas em si, também é muito importante que a pessoa esteja funcionando ou no trabalho, ou nos estudos, ou numa atividade vocacional
e nas suas relações sociais. E uma coisa que a gente sabe nos pacientes com transtorno borderline, via de regra, é que eles, inclusive pela sensibilidade nos relacionamentos que eles têm, eles acabam tendo um foco excessivo, muitas vezes, em relacionamentos. A vida acaba girando em torno de relacionamentos. Nos adolescentes isso é mais proeminente ainda por motivos óbvios, né? Os adolescentes já são assim naturalmente. E daí o que acontece? O paciente fica sem outros pilares, sem ser relacionamentos de sustentação da autoestima. Porque se você vai mal, infelizmente, em relacionamentos por causa desse seu problema, você tem relacionamentos intensos e instáveis. Isso te gera muita angústia. E se você está indo mal nessa área e ainda não tem outros pilares de sustentação de autoestima, você não está trabalhando, não está estudando, não está com hobby, não está com voluntariado. Poxa, aí sua autoestima já não tem esse pilar. Vai mal em relacionamentos, outro pilar que daí a pessoa desaba, né? Na angústia, no desespero, no vazio, na solidão. Então, um dos principais objetivos do GPM é você reabilitar a pessoa funcionalmente com um foco principalmente no começo, em trabalho ou estudo ou atividade vocacional. Esse ponto que o Marcelo colocou, eu acho que é muito importante, porque pode diferir de algum outro tratamento. A gente espera que no GPM as pessoas, vamos dizer, tenham ao longo do tempo uma redução de sintomas, né? Ou seja, menos autolesões, menos comportamento suicida, menos instabilidade afetiva, menos depressão, enfim. Só que isso realmente são objetivos secundários, assim, de acordo com o GPM. O objetivo primário é justamente a pessoa ter uma vida, né? Ter uma vida funcional que justamente sustente a autoestima, como o Marcelo falou. E secundariamente, a gente espera, claro, que eles melhorem. Inclusive, esse é também, dá para fazer até uma ponte para outro princípio do GPM. A melhora é esperada. Ou seja, se você está num tratamento, anos num tratamento, sofrendo, aliás, com comportamentos graves, assim, perigosos, assim, geralmente isso é sinal de que o tratamento não está funcionando. E às vezes a gente sustenta esses tratamentos, né, na esperança que um dia ele funcione. Mas o GPM, isso inclusive faz parte das primeiras sessões. Olha, eu estou disposto a te ver desde que eu consiga te ajudar. Se esses problemas do seu comportamento, enfim, não melhorarem, isso significa que eu não estou conseguindo te ajudar. Então, assim, ou é claro, a gente vai precisar trabalhar diferente, claro que a gente precisa pensar isso, ou preciso descobrir mais coisas sobre você, mas talvez a gente precise mudar de tratamento, ou de terapeuta. Então o GPM ele tem essa postura, né, de evitar um tratamento longo, prolongado, inefetivo, ou até muitas vezes até iatrogênico, né? Um tratamento que prolongue aí uma dependência excessiva da terapia, né? A pessoa vai 3-4 vezes na terapia na semana e vive a terapia, como o Marcelo falou, não vive a vida. E que pode acontecer muito com pacientes mesmo que têm um sofrimento grande, porque, veja bem, né? Imagina você se encontrar com uma pessoa que te entende, né? Que tem um comportamento, assim, você pode idealizar essa pessoa, né? Vamos dizer, algo às vezes que não é real mesmo. E justamente um dos sintomas do transtorno borderline é isso, idealização e desvalorização. Você espera encontrar essa pessoa perfeita. E se você for esse terapeuta perfeito, você não vive a vida. Alguns tratamentos que a gente vê que tem acolhimento infinito, né? Mas isso não quer dizer que não seja importante, mas quer dizer que para, inclusive, que as crises parem de acontecer, a pessoa precisa ter uma vida mais estruturada, né? Então, o foco em construir uma vida estruturada, porque também a gente já teve experiência de ver, ou dos pacientes acabarem se colocando em um tratamento, e as pessoas ofereceram um tratamento que é um tratamento de crise, né? Que é um tratamento que ele é periódico, intermitente, a pessoa vai lá, tem uma crise, vai, trata, a crise passa, existe um acolhimento, a questão aguda é só resolvida, ok, isso é importante, mas isso não vai prevenir a próxima crise, isso não vai fazer com que a vida seja melhor, ou também não vai oferecer para a pessoa jeitos de enfrentar o sofrimento que a vida traz, né, e essas pessoas têm afetos mais intensos, afetos negativos mais intensos, que eles precisam aprender a manejar, né? Então,
Quer dizer, a vida também tá fora da cabeça das pessoas, não dentro, né? Então, a vida também tá fora da terapia e não dentro da terapia. Né? E esse ponto que vocês estão falando é fundamental, porque muitos tratamentos, terapias por transtorno borderline, eles têm isso em comum, né? Isso que a gente tá falando, por exemplo, na terapia comportamental dialética, que é outra abordagem, também tem isso, tem que ter uma balança mesmo entre aceitação e mudança. A gente não pode ficar só na aceitação e só no acolhimento. Isso é importante, sem sombra de dúvida, né? Mas não dá para ficar só nisso, porque senão é um tratamento que acaba sendo regressivo. A pessoa acaba não criando autonomia e independência, né? E é o que a gente quer, né? No fundo, que o indivíduo tenha uma vida mais próxima do que ele escolhe, mais coerente com os próprios valores, que ele também tenha uma grande parte de autoaceitação, né? De perceba que ele tem características pessoais que ele precisa, conhecer, dois, aprender a lidar, né? Então, tudo isso é possível, um grande tratamento aí de bom senso, né? Em grande conta. O que também não fazer, né? Então, o GPM tem isso, né? Não faça tais coisas, porque a gente sabe que isso é ruim para as pessoas, né? A gente que falou aqui sobre o GPM e vocês falaram do curso, né? Então, se vocês quiserem encerrar aqui falando um pouco do curso, de como que funciona. Eu acho que tem o curso, né? E tem os livros, né? O curso básico, que é o comum, ele tem uma duração de 1 dia, workshop. Ele é realizado aqui no Brasil, ele é realizado, que nem o Marcos falou, mais ou menos uma vez por ano. Lembrar que são 2 modalidades de curso. Tem o GPM normal, que é o de adultos, e tem o GPM-A, que é o GPM de adolescentes, que também é bem interessante, ele é todo modificado e adaptado para a população adolescente, também um workshop de 1 dia, que também acontece uma vez por ano. Tem também, para quem não quiser, por exemplo, esperar, uma das alternativas no próprio site da Harvard, você pode fazer o curso, ele é em inglês, com os slides em inglês, mas o nosso grupo colocou as legendas em português. Então, se você entrar, fizer a inscrição no curso, você pode selecionar a opção de legendas em português. Ou você assiste com a gente ao vivo lá no Instituto de Psiquiatria da USP, que tem uma vez por ano. Bom, a gente continua aqui com os nossos episódios sobre personalidade borderline. É um tema extenso que a gente quis falar de várias facetas, mas por esse episódio é isso. Eu agradeço a audiência de todos. Ouçam e compartilhem o nosso podcast Papo de Psiquiatra, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima.